Capítulo 7. O dia, ao ar livre, deixara Lizzie sonolenta. E logo depois da ceia ela anunciou que ia para a cama. Robert aconteceu de não estar presente nesta hora. E Jay, polidamente, pôs-se de pé, de um pulo, para iluminar o caminho dela com uma vela. Enquanto subiam a escada de pedra, ele disse baixinho: "Levarei você na mina se quiser." O sono de Lizzie desapareceu. "Está falando sério?" "Claro, não falo nada que não seja sério," ele sorriu. "Você tem coragem de ir?" Ela ficou empolgada. "Sim!" exclamou. Aqui estava um homem querendo o seu coração. "Quando poderemos ir?" perguntou impaciente. "Hoje à noite. Os escavadores começam a trabalhar à meia-noite. Os carregadores, 1 ou 2 horas mais tarde." "Mesmo?" Lizzie estava aturdida. "Por que eles trabalham à noite?" "Trabalham o dia inteiro também. Os carregadores terminam no fim da tarde. Mas eles mal têm tempo para dormir. Assim não podem fazer nenhuma besteira." Ela se sentiu ridícula. "Passei praticamente toda a minha vida no vale ao lado e não tinha ideia de que os mineiros trabalhavam tanto tempo assim." Ela perguntou-se se Macash não teria razão e se a visita à mina não iria modificar totalmente seu ponto de vista sobre os mineiros. "Esteja pronta à meia-noite," disse Jay. "Vai ter que se vestir como homem de novo. Ainda tem aquelas roupas?" "Tenho." "Saia pela porta da cozinha. Farei com que esteja aberta e me encontre no estábulo. Vou selar 2 cavalos." "Isso é tão excitante!" exclamou ela. Ele lhe entregou a vela. "Então, até a meia-noite," sussurrou. Lizzie entrou no quarto. Jay estava alegre de novo, tinha notado. De manhã tinha havido uma briga qualquer com o pai, lá em cima da montanha. Ninguém vira exatamente o que acontecera. Todos estavam absolutamente concentrados na caça, mas Jay errara o tiro e Sir George tinha ficado branco de raiva. A briga, o que quer que tenha sido, fora facilmente esquecida com a excitação do momento. Lizzie matara seu servo com um tiro perfeito e limpo. Tanto Robert quanto Henry tinham ferido seus respectivos alvos. O de Robert correu alguns metros, caiu e ele o liquidou com outro tiro. Mas o de Henry fugiu e os cães foram atrás dele e o trouxeram após uma perseguição. Todo mundo, contudo, sabia que algo havia acontecido e Jay passara o resto do dia praticamente em silêncio, até agora, quando se mostrara animado e encantador de novo. Ela tirou o vestido, as anáguas e os sapatos, embrulhou-se num cobertor e sentou-se em frente ao fogo flamejante. Jay era um bocado divertido, pensou. Parecia estar à caça de aventuras, assim como ela. Era bonito também, alto, bem vestido e atlético, com uma cabeleira loura abundante e ondulada. Lizzie mal podia esperar pela meia-noite. Houve uma batida na porta e sua mãe entrou. Lizzie sofreu uma pontada de culpa. Espero que a mãe não queira conversar muito tempo, pensou ansiosamente. Mas ainda não eram 11 horas, havia muito tempo. A mãe estava usando uma capa, como todos usavam, para ir de um quarto a outro, atravessando as frias passagens do castelo Jameson. Ela tirou a capa. Por baixo, tinha um agasalho sobre a roupa de dormir. Tirou os grampos do cabelo de Lizzie e começou a escová-lo.
Lizzie fechou os olhos e relaxou. Aquilo sempre a levava de volta à infância. Você tem que me prometer nunca mais se vestir como homem, disse a mãe. Lizzie levou um susto. Era quase como se a mãe a tivesse ouvido conversando com Jay. Tinha que ser cuidadosa. A mãe tinha uma notável capacidade de adivinhar quando Lizzie estava querendo sair do sério. Você está muito velha para essas brincadeiras, acrescentou ela. Sir George se divertiu à beça, protestou Lizzie. Talvez, mas não é assim que se arranja marido. Robert parece me querer. Sim, mas você tem que lhe dar uma oportunidade para que ele lhe faça a corte. Ontem, quando foi à igreja, você disparou na frente com Jay e deixou o Robert para trás. Hoje você preferiu se retirar quando o Robert não estava na sala, de modo que ele perdeu a chance de acompanhá-la na subida ao segundo andar. Lizzie examinou a mãe no espelho. As linhas familiares do seu rosto mostravam determinação. Lizzie amava a mãe e gostaria de agradá-la, mas não podia ser a filha que a mãe queria. Era contra a sua natureza. Desculpe, mãe, disse ela. Eu simplesmente não penso nessas coisas. Você gosta de Robert? Eu só ficaria com ele se estivesse desesperada. Lady Helen deixou de lado a escova e sentou-se na frente de Lizzie. Minha querida, nós estamos desesperadas, mas nós sempre tivemos pouco dinheiro, desde que me entendo por gente. É verdade. E eu consegui sobreviver pedindo emprestado e hipotecando a nossa terra e vivendo a maior parte do tempo aqui no campo, onde podemos comer o que caçamos e usar as nossas roupas até que fiquem todas esburacadas. Mais uma vez, Lizzie sentiu uma pontada de culpa. Quando a mãe gastava dinheiro, quase sempre era com a filha e não com ela. Então vamos continuar do mesmo modo. Não me importo de ter a cozinheira servindo a mesa e de dividir uma criada com você. Gosto de viver aqui. Prefiro passar minha vida andando em High Glen do que fazendo compras em Bond Street. Há um teto, limite de empréstimo, você sabe. Não vão nos emprestar mais. Então viveremos das rendas que recebemos dos colonos. Desistimos das viagens a Londres. Não iremos sequer aos bailes em Edimburgo. Ninguém jantará conosco, exceto o pastor. Viveremos como freiras e não teremos companhia do fim do ano ao ano seguinte. Receio que não seja possível nem isso. Estão nos ameaçando tirar Hailing House e as terras. Lizzie ficou chocada. Não podem? Eles podem, sim. É isto o que uma hipoteca significa. Quem são eles? A mãe pareceu vaga. Bem, foi o advogado do seu pai quem me arranjou os empréstimos, mas não sei exatamente de quem era o dinheiro. Mas isto não importa. O que interessa é que o nosso credor quer seu dinheiro ou executará a dívida. Mãe, você está realmente dizendo que nós vamos perder nossa casa? Não, querida. Não se você se casar com Robert. Eu entendo, disse Lizzie solenemente. O relógio do pátio do estábulo bateu às 11 horas. A mãe levantou-se e beijou-a. Boa noite, querida. Durma bem. Lizzie contemplou pensativamente o fogo. Há anos sabia que seu destino era salvar o destino de ambas, desposando um homem rico. E Robert parecia tão bom quanto qualquer outro. Não pensara seriamente neste assunto até agora. Não pensava em nada antes do tempo. De um modo geral, preferia deixar tudo para a última hora, um hábito que levava sua mãe à loucura. Mas, subitamente, a perspectiva de desposá-lo a deixava apavorada. Sentia uma espécie de repulsa física, como se tivesse engolido algo podre.
Mas o que poderia fazer? Não podia deixar os credores de sua mãe porem-nas para fora de casa. O que iriam fazer? Para onde iriam? Como poderiam se sustentar? Sentiu um arrepio de medo quando imaginou as duas morando em gélidos quartos, alugados em um cortiço de Edimburgo, escrevendo cartas suplicantes a parentes distantes e costurando para ganhar uns tostões. Melhor casar com o insípido Robert. Mas será que conseguiria obrigar-se a desposá-lo? Sempre que tinha que fazer algo desagradável, mas necessário, como sacrificar um velho cão de caça doente ou comprar material para a costura de anáguas, acabava mudando de ideia e se esquivando. Prendeu o cabelo de qualquer maneira e depois vestiu o disfarce que usara na véspera. Culote, botas de montaria, camisa de linho e casaco, com um chapéu de homem de 3 bicos que prendeu com um alfinete de chapéu. Escureceu o rosto com fuligem da chaminé, mas decidiu não usar a peruca desta vez. Para se esquentar, acrescentou luvas de pelo, que também escondiam suas mãos delicadas, além de uma manta xadrez que fazia seus ombros parecerem mais largos. Quando ouviu o bater da meia-noite, pegou uma vela e desceu. Perguntou-se nervosamente se Jay cumpriria o prometido. Podia ter acontecido alguma coisa que o impedisse de ir, ou ele podia ter caído no sono enquanto esperava. Como seria desapontador! Mas ela encontrou a porta da cozinha aberta, como ele prometera. E quando emergiu no pátio do estábulo, lá estava ele à sua espera, segurando 2 pôneis, murmurando qualquer coisa para que ficassem quietos. Lizzie sentiu uma onda de calor prazeroso quando o viu sorrindo para ela ao luar. Sem dizer nada, passou-lhe as rédeas do cavalo menor, depois foi saindo do pátio pelo caminho dos fundos, evitando a entrada da frente, para onde abriam as janelas dos principais quartos de dormir. Quando chegaram na estrada, Jay destampou uma lanterna. Eles montaram e saíram ao trote. Eu estava com medo de que você não viesse, disse Jay. E eu estava com medo de que você tivesse caído no sono enquanto esperava, replicou ela e os dois caíram na risada. Subiram o vale na direção das bocas das minas de carvão. Você teve outra briga com seu pai esta tarde? Perguntou Lizzie diretamente. Sim. Ele não acrescentou detalhes, mas a curiosidade de Lizzie não requeria encorajamento. Sobre o quê? Indagou ela. Lizzie não podia ver o rosto de Jay, mas sentiu que ele não estava gostando do interrogatório. No entanto, respondeu com bastante polidez. Receio que seja a mesma coisa de sempre, meu irmão Robert. Acho que você tem sido muito maltratado, se isto lhe serve de consolo. É, muito obrigado. Ele pareceu relaxar um pouco. À medida que se aproximavam das minas, a ansiedade e a curiosidade de Lizzie aumentaram. E ela começou a especular sobre como a mina seria e por que Mekash dera a entender que seria um lugar totalmente desconfortável e imundo. Seria horrivelmente quente ou glacialmente frio. Os homens rosnariam e lutariam como animais selvagens enjaulados. Seria um lugar mal cheiroso ou infestado de camundongos ou silencioso e fantasmagórico? Lizzie começou a se sentir apreensiva. Mas, seja como for, eu saberei, pensou ela, e Mekash não poderá mais fazer pouco de mim com minha ignorância. Depois de mais ou menos meia hora, eles passaram por uma pequena montanha de carvão para vender. Quem vem lá? Vociferou uma voz e um zelador com um cão veadeiro retesando a trela apareceu no círculo de luz da lanterna de Jay. Os guarda-caças tradicionalmente zelavam pelos veados e tentavam pegar caçadores furtivos, mas, nos últimos tempos,
Muitos também ajudavam a manter a disciplina nas minas e a evitar o roubo de carvão. Jay ergueu a lanterna para iluminar o próprio rosto. Desculpe, Sr. Jameson, disse o guarda. Eles continuaram. A boca do poço da mina era marcada apenas por um cavalo trotando em círculo, virando um tambor. Quando se aproximaram mais, Lizzie viu que o tambor enrolava uma corda que puxava baldes de água de dentro do poço. Sempre há água lá embaixo, explicou Jay. É lamina da terra. Os velhos baldes de madeira vazavam, transformando o solo em torno da boca da mina em uma traiçoeira mistura de lama e gelo. Liz e Jay amarraram os cavalos e dirigiram-se à boca do poço. Tinha um pouco menos de 2 metros quadrados, com uma escada de madeira íngreme, descendo pelos lados em zigue-zague. Lizzie não conseguiu ver o fundo. A escada não tinha corrimão. Lizzie sofreu um momento de pânico. Qual é a profundidade? Indagou com a voz trêmula. Se bem me lembro, o poço tem uns 60 metros, respondeu Jay. Lizzie engoliu em seco. Se cancelasse a visita, Sir George e Robert viriam a saber e diriam: eu falei com você que aquilo não era lugar para uma dama. Lizzie não poderia suportar isto. Preferia descer 60 metros de escada sem corrimão. Cerrando os dentes, ela perguntou: o que estamos esperando? CJ percebeu que estava com medo, nada comentou. Foi na frente, iluminando os degraus para ela, e Lizzie o seguiu com o coração na boca. No entanto, depois de descerem alguns degraus, ele disse: por que você não põe as mãos nos meus ombros para se firmar? O que ela fez, agradecida. Enquanto desciam, os baldes de madeira subiam, rodopiando bem no meio do poço, chocando-se com os vazios que desciam, frequentemente jogando água gelada em cima de Lizzie. Ela teve uma visão assustadora de si própria escorregando e caindo loucamente, esbarrando nos baldes, derrubando dúzias deles antes de bater no fundo e morrer. Após algum tempo, Jay parou para deixar que ela descansasse um pouco. Embora Lizzie se visse como uma pessoa informe e ativa, suas pernas doíam e respirava com dificuldade. Querendo dar a impressão de que não estava cansada, ela puxou conversa. Você parece saber um bocado a respeito de Minas. De onde vem a água e qual a profundidade do poço e tudo mais? O carvão é um assunto de conversa constante na nossa família. É a origem da maior parte do nosso dinheiro. Mas eu passei um verão com Harry Ratchet, o supervisor, há cerca de 6 anos. A mãe decidiu que queria que eu aprendesse tudo o que pudesse sobre o negócio, na esperança de que o pai um dia me deixasse dirigi-lo. Tola aspiração. Lizzie sentiu pena dele. Eles continuaram. Poucos minutos mais tarde, a escada terminou, em um dique que dava acesso a 2 túneis. Abaixo do nível dos túneis, o poço estava cheio d'água. Esta era a água que os baldes esvaziavam, mas que era constantemente substituída pelas valas que drenavam os túneis. Lizzie observou a escuridão dos túneis, o coração tomado por um misto de curiosidade e medo. Jay saiu do deck para entrar em um dos túneis, virou-se e deu a mão para Lizzie. Sua mão era firme e seca. Quando entraram no túnel, levou a mão dela aos lábios e beijou. Lizzie ficou feliz com aquele pequeno gesto de galanteria. Virando-se para continuar a conduzi-la, ele não largou sua mão. Ela não soube o que fazer daquilo, mas não teve tempo de pensar. Teve que se concentrar onde pisava. O piso era coberto por uma grossa camada de pó de carvão, e ela podia sentir o pó também no ar. O teto era baixo em vários lugares e tinha que permanecer abaixada a maior parte do tempo. Percebeu que tinha uma noite bastante desagradável diante de si. Tentou ignorar o desconforto que sentia. Em ambos os lados, velas bruxuleavam nos intervalos
entre as largas colunas, o que a fez pensar em uma missa da meia-noite na catedral. Jay disse: cada mineiro trabalha em uma seção de 3,5 metros da superfície do veio. É a sua frente de trabalho chamada de salão. Entre um salão e outro, eles deixam um pilar de carvão de 1,20 m por 1,20 m para suportar o teto. Lizzie subitamente percebeu que acima da sua cabeça havia 60 e tantos metros de terra e rochas que cairiam em cima dela se os mineiros não tivessem feito seu trabalho cuidadosamente. E teve que lutar para reprimir a sensação de pânico causada por este pensamento. Involuntariamente apertou a mão de Jay e ele apertou a sua também. Daí em diante sentiu-se muito consciente do fato de estarem de mãos dadas e descobriu que gostava daquilo. Os primeiros salões por que passaram estavam vazios, presumivelmente exauridos. Mas, após algum tempo, Jay parou ao lado de um salão onde um homem estava cavando. Para a surpresa de Lizzie, o homem não estava de pé, trabalhava deitado, de lado, atacando a superfície de carvão ao nível do solo. Uma vela em um suporte de madeira perto de sua cabeça lançava uma luz inconstante no trabalho dele. A despeito da posição desajeitada, ele manejava a picareta vigorosamente. Com cada golpe, enterrava a ponta da picareta no carvão e soltava os torrões. Ele estava abrindo uma reentrância de uns 60 ou 90 centímetros ao longo da largura do salão. Lizzie ficou chocada ao ver que o homem estava deitado dentro da água corrente, a qual minava da superfície do carvão, corria pelo piso do salão e era esgotada pela vala que corria ao longo do túnel. Lizzie mergulhou os dedos na vala. A água estava gélida. Ela estremeceu. E, no entanto, o mineiro tinha tirado o casaco e a camisa e trabalhava de culotes e pés descalços. Lizzie podia ver o brilho do suor nos seus ombros escurecidos. O túnel não era nivelado, mas subia e descia, com o veio de carvão, imaginou Lizzie. Agora começava a subir mais acentuadamente. Jay parou e apontou um mineiro mais à frente que estava fazendo qualquer coisa com uma vela. Ele está verificando a existência de griso, explicou Jay. Lizzie largou a mão de Jay e sentou-se numa pedra para aliviar as costas do esforço de andar abaixada. Você está bem? Perguntou Jay. Ótima. O que é griso? Um gás inflamável. Inflamável? Sim, é a causa da maior parte das explosões nas minas de carvão. Aquilo parecia maluquice. Se é explosível, por que ele está usando uma vela acesa? É o único jeito de detectar a presença do gás. Não se pode vê-lo ou cheirá-lo. O mineiro estava erguendo a vela lentamente na direção do teto e parecia olhar atentamente para a chama. O gás é mais leve do que o ar, de modo que se concentra junto do teto, prosseguiu Jay. Uma pequena quantidade dará um tom azulado à chama da vela. E o que fará uma grande quantidade? Uma explosão que levará todos nós para o outro mundo. Para Lizzie foi a última gota. Estava imunda, exausta, com a boca cheia de pó de carvão e ainda por cima correndo o risco de ir para os ares. Disse a si própria para se conservar muito calma. Sabia, antes mesmo de ir, que a mineração de carvão era um negócio arriscado e tinha que ser corajosa. Os mineiros desciam ali toda a noite. Será que não ia ter coragem de descer uma única vez? Seria também, contudo, a última vez. Disto ela não tinha a menor dúvida. Observaram um homem por uns momentos. Ele foi subindo o túnel, dando poucos passos de cada vez, repetindo o teste. Lizzie estava determinada a não demonstrar o medo que sentia. Fazendo a voz parecer normal, ela perguntou: e se ele encontrar Griso, e aí, como se livrar do gás? Tocando fogo nele.
Lizzie engoliu em seco. Aquilo estava piorando. Um dos mineiros é designado bombeiro, prosseguiu Jay. Nesta mina, acredito que seja Mekesh, o jovem encrenqueiro. O serviço geralmente é passado de pai para filho. O bombeiro é o perito em gás de mina. Ele sabe o que fazer. Lizzie teve vontade de sair correndo pelo túnel até o poço e subir a escada para o mundo lá fora. E teria feito isso se não fosse pela humilhação de Jay vê-la em pânico. Para fugir daquele teste insanamente perigoso, apontou para um túnel lateral e perguntou: "O que há ali?" Jay segurou sua mão de novo. "Vamos lá ver." Havia um estranho silêncio em toda a mina, pensou Lizzie, enquanto caminhavam. Ninguém falava muito. Alguns dos homens tinham meninos ajudando-os, mas a maioria trabalhava sozinha, e os carregadores ainda não tinham chegado. O barulho das picaretas furando o veio e o ruído surdo e prolongado do carvão desmoronando era abafado pelas paredes e pela grossa camada de poeira no piso. De vez em quando passavam por uma porta que era fechada atrás deles por um menino pequeno. As portas controlavam a circulação de ar nos túneis, explicou Jay. Os dois se viram em uma seção deserta. Jay parou. Esta parte parece estar esgotada, disse ele, balançando a lanterna em arco. A luz muito fraca refletiu-se nos olhinhos de ratos, no limite do círculo, sem dúvida que viviam das sobras da comida dos mineiros. Lizzie notou que o rosto de Jay estava sujo, de preto, como o dos mineiros. O pó de carvão se depositava por toda a parte. Estava engraçado e ela sorriu. "O que é?" perguntou ele. "Você está com a cara preta." Ele sorriu e tocou no rosto dela com a ponta de um dedo. "E como é que você pensa que o seu rosto está?" Ela se deu conta de que devia estar exatamente igual a ele. "Oh, não!" exclamou com uma risada. "Mas assim mesmo você está linda", disse ele e beijou-a. Ela se surpreendeu, mas não esquivou-se, gostou do beijo. Os lábios dele eram firmes e secos e Lizzie sentiu uma ligeira aspereza de pele sobre seu lábio superior, onde Jay se barbeava. Quando ele recuou, ela disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. "Foi para isto que me trouxe aqui? Você está ofendida? Certamente que era contra as regras de uma sociedade polida que um jovem cavalheiro beijasse uma moça que não era sua noiva." Lizzie sabia que devia estar se sentindo ofendida, mas na verdade gostara, começou a se sentir embaraçada. "Talvez devêssemos voltar. Posso continuar segurando a sua mão?" "Pode." Jay pareceu satisfeito com isso e levou-a pelo caminho de volta. Após algum tempo, ela viu a pedra sobre a qual se sentara antes. Pararam ali para observar o trabalho de um mineiro. Lizzie pensou no beijo e estremeceu de excitação. O mineiro tinha cortado o veio segundo a largura do salão e estava enfiando cunhas na parte de cima da superfície. Como a maioria dos demais, estava seminu e os maciços músculos das suas costas inchavam e rolavam quando ele balançava o martelo. O carvão, não tendo nada abaixo para suportá-lo, acabaria por desmoronar por força do seu próprio peso, caindo no solo em forma de blocos. O mineiro recuou rapidamente quando a face recente exposta do veio de carvão rachou e deslocou-se, lançando pequenos fragmentos enquanto se ajustava às tensões alteradas. Neste ponto, os carregadores começaram a chegar, carregando velas e pás de madeira, e Lizzie sofreu seu choque mais horripilante. Quase todas eram mulheres e garotas. Lizzie nunca tinha perguntado o que as mulheres e filhas dos mineiros faziam do seu tempo livre. Não lhe ocorrera que passavam os dias e metade de suas noites trabalhando debaixo da terra. Os túneis ficaram barulhentos com sua tagarelice e o ar esquentou rapidamente.
fazendo com que Lizzie desabotoasse o casaco. Por causa do escuro, a maioria das mulheres não notou os visitantes, e sua conversa era desinibida. Bem na frente deles, um homem mais idoso esbarrou numa mulher que parecia grávida. Sai do meu caminho, Sally, disse ele asperamente. Sai do caminho, você, seu vergalho cego, replicou ela. Outra mulher disse: O vergalho não é cego, tem um olho. E todas riram grosseiramente. Lizzie estava atônita. Em seu mundo, as mulheres nunca diziam palavras como aquelas, e quanto a vergalho, só podia adivinhar o que era. Ficou assombrada também ao ver que aquelas mulheres eram capazes de rir de alguma coisa, tendo saído da cama às 2 horas da manhã, para trabalhar 15 horas debaixo da terra. Ela se sentiu estranha. Tudo ali era físico e sensorial. A escuridão, o fato de estar de mãos dadas com Jay, os mineiros de troncos nus escavando carvão, o beijo de Jay, a hilaridade vulgar das mulheres. Era irritante e ao mesmo tempo estimulante. Seu pulso batia mais rápido. A pele estava congestionada e o coração tinha disparado. A tagarelice cessou quando as carregadoras começaram a jogar o carvão com suas pás dentro de grandes cestas. Por que elas trabalham aqui? Perguntou Lizzie, incrédula. O mineiro recebe pelo peso do carvão que consegue mandar para a boca do poço, respondeu Jay. Se ele tiver que pagar a um carregador, o dinheiro sairá da família. Por isso faz com que sua mulher e filhos o ajudem e fica com o dinheiro todo. As grandes cestas eram enchidas rapidamente. Lizzie observou quando 2 mulheres pegaram uma cesta e a colocaram sobre as costas inclinadas de uma terceira, que grunhiu quando sentiu o peso. A cesta foi presa por uma tira de couro em torno da sua testa, e depois ela foi seguindo vagarosamente pelo túnel, completamente vergada. Lizzie perguntou-se como seria possível subir mais de 60 metros com aquilo nas costas. A cesta é tão pesada quanto parece, indagou. Um dos mineiros ouviu sua pergunta. Nós chamamos de cesto, disse ele. Transporta 75 quilos de carvão. Gostaria de sentir o peso, jovem senhor? Jay respondeu antes que Lizzie pudesse falar. Certamente que não, disse em tom protetor. O homem persistiu. Ou talvez meio cesto, como esta pequena está carregando. Aproximava-se deles uma menina de uns 10 ou 12 anos usando um vestido sem forma e um lenço na cabeça. Estava descalça e carregava nas costas um cesto cheio pela metade de carvão. Lizzie viu que Jay abria a boca para responder, mas o interrompeu. Sim, disse ela. Deixe-me sentir o peso. O mineiro deteve a menina e uma das mulheres levantou o cesto. A menina nada disse, mas pareceu satisfeita em poder descansar respirando forte. Abaixe-se, patrão, disse o mineiro. Lizzie obedeceu. A mulher jogou o cesto nas costas de Lizzie. Embora estivesse preparada, o peso era muito maior do que previra, e ela não conseguiu suportá-lo nem por um segundo. Suas pernas cederam e ela caiu no chão. O mineiro, aparentemente esperando por aquilo, amparou-a, e ela sentiu o peso sendo retirado de suas costas quando a mulher removeu o cesto. Eles sabiam o que iria acontecer, constatou Lizzie, desabando nos braços do mineiro. As mulheres caíram na risada com a vergonha do que imaginavam que fosse um jovem cavalheiro. O mineiro pegou Lizzie na hora em que ela caía para a frente e sustentou-a facilmente com seu forte antebraço. Uma mão calosa tão dura quanto o casco de um cavalo esmagou seu seio através da camisa. Ela ouviu o homem dar um grunhido de espanto. A mão apertou de novo, como que para certificar-se. Mas seus seios eram grandes.
embaraçosamente grandes, como muito frequentemente pensava, e um instante depois a mão se afastava. O homem ergueu-a colocando-a na vertical. Segurou-a pelos ombros. E seus olhos atônitos fixaram-se no rosto de Liz escurecido pelo carvão. Senhorita Heyling, murmurou ele. Ela percebeu que o mineiro era Malak Mekesh. Os dois se olharam por um momento de fascinação, enquanto as risadas das mulheres enchiam seus ouvidos. Lizzie descobriu que aquela súbita intimidade era profundamente excitante, após tudo o que houvera antes, e podia asseverar que com ele acontecia a mesma coisa. Por um segundo sentiu-se mais próxima dele do que de Jay, mesmo que este a tivesse beijado e segurado sua mão. Outra voz então perfurou o silêncio e uma mulher disse: Mac, olha só para isto. Uma mulher de rosto preto de carvão segurava uma vela junto do teto. Mekesh olhou para ela. Olhou de novo para Lizzie e depois, parecendo ressentir-se por deixar algo inacabado, soltou Lizzie e foi ter com a outra mulher. Ele examinou a chama da vela. Você tem razão, Esther, disse. Virando-se de costas, Mekesh dirigiu-se aos outros, ignorando Lizzie e Jay, a um pouco de griso. Lizzie teve ímpetos de virar-se e sair correndo, mas Mekesh parecia calmo. Não é o bastante para soar o alarme, pelo menos por hora, acrescentou. Vamos examinar em outros lugares para ver por quanto se estende. Lizzie achou inacreditável sua serenidade. Que espécie de gente eram aqueles mineiros? Embora suas vidas fossem brutalmente árduas, seu espírito parecia inquebrantável. Por comparação, a vida dela pareceu-lhe mimada e sem propósito. Jay segurou o braço de Lizzie. Acho que já vimos o bastante, não acha? Murmurou. Lizzie não discutiu. Sua curiosidade fora satisfeita há muito tempo. As costas doíam de estarem constantemente curvadas. Estava cansada, suja, amedrontada e queria subir à superfície e sentir o vento no seu rosto. Apressaram-se ao longo do túnel na direção do poço. A mina estava cheia de gente agora, com carregadoras na frente deles e também atrás. As mulheres levantavam as saias acima dos joelhos para terem liberdade de movimentos e carregavam as velas nos dentes. Deslocavam-se lentamente sob seus fardos enormes. Lizzie viu um homem urinando dentro da vala de drenagem na frente das mulheres e garotas. Será que não conseguia arranjar um lugar reservado para fazer aquilo? Pensou, percebendo logo que ali embaixo não havia nada que fosse reservado. Atingiram o poço e começaram a subir a escada. As carregadoras subiam de 4, como crianças pequenas. Era mais adequado para carregar os pesados cestos. Não havia mais tagarelices ou brincadeiras. Mulheres e meninas arquejavam e gemiam sob o tremendo peso que levavam. Após algum tempo, Lizzie teve que descansar. Mas as carregadoras nunca paravam. E se sentiu humilhada e doente de culpa ao ver meninas pequenas passando por ela com suas cargas, algumas chorando de dor e exaustão. De vez em quando uma criança seguia mais devagar ou parava por um momento, só para ser apressada por um xingamento ou um tapa brutal da mãe. Lizzie teve vontade de consolá-las. Todas as emoções da noite somaram-se e se transformaram em raiva. Juro, disse com veemência, que jamais permitirei que seja extraído carvão de minha terra enquanto eu viver. Antes que Jay pudesse responder qualquer coisa, um sino começou a tocar.
O alarme, disse Jay. Devem ter encontrado o mais griso. Lizzie gemeu e pôs-se de pé. As barrigas das pernas doíam, como se tivessem espetado facas nelas. Nunca mais, pensou. Eu carrego você, disse Jay, e sem mais cerimônia levantou-a, ajeitou-a em cima do ombro e começou a subir a escada.